dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, dê aquele like, se inscrevam no canal e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso tema de hoje, irei analisar a questão dos povos indígenas no Brasil, um assunto que vem ganhando agora recentemente uma grande repercussão em função dos fatos que estão ocorrendo na Amazônia e que estão sendo divulgados pela imprensa, como recentemente, o estupro de uma menina Yanomami e também o fato dos indígenas terem tido uma das suas aldeias queimadas por garimpeiros. E sendo assim também, estamos vivenciando uma onda de invasões das terras indígenas que aumentou substancialmente nos últimos anos, e isso tem chamado a atenção não só da comunidade internacional, assim como também os órgãos que defendem os direitos dos povos indígenas. E sendo assim, vamos fazer uma abordagem de forma sucinta sobre essa questão, e caso vocês tenham alguma dúvida, deixe suas perguntas na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Vamos lá, moçada. Inicialmente, estou mostrando a vocês aqui o mapa do Brasil, onde é possível perceber que a maior parte das terras indígenas encontra-se na Amazônia. Então, sendo assim, nós temos nessa legenda que está aqui assinalada do lado esquerdo do mapa a situação das terras indígenas no Brasil. A identificar pela cor verde, terras demarcadas pela cor laranja e terras em fase de demarcação pela cor vermelha. Então, moçada, estima-se que no Brasil hoje existam um pouco mais de 1.100.000 elementos indígenas, dados esses estimados pelo IBGE no ano de 2021. Quando os portugueses aqui chegaram, uma estimativa feita por historiadores indicava que existiam cerca de 5 milhões de indígenas em nosso país, e se hoje essa população indígena é de aproximadamente 1.100.000 indivíduos, pode-se perceber claramente que ocorreu um genocídio dos povos indígenas em nosso país. Então, na verdade, essa questão dos povos indígenas ela tem sido debatida por meios acadêmicos, e essa questão em si, no que diz respeito aos povos indígenas, ao direito dos povos indígenas, enfim, é uma questão que merece ser debatida com muita clareza, com muito cuidado, porque estamos falando dos direitos de povos que habitavam esse país muito antes da chegada do colonizador português. Sendo assim, direito é uma coisa que a gente tem que respeitar, até mesmo porque a Constituição Federal assegura os direitos aos povos indígenas. Então vocês podem perceber aqui através desse mapa que a maior parte desses povos indígenas vivem na Amazônia, e que no Nordeste, Sudeste e Sul esse número diminui bastante, até mesmo porque
foram as regiões onde o processo de colonização provocou o extermínio de milhões de elementos indígenas que ocupavam essas áreas antes da chegada do colonizador português. Então, vamos ver aqui, por exemplo, o que diz a Constituição Federal a respeito dos direitos indígenas. Isso aqui é apenas uma parte muito pequena dos direitos que estão sendo aqui assegurados pela Constituição Federal, que entrou em vigor no dia 5 de outubro de 1988. Então, no artigo 231 da Constituição, nós temos o seguinte: são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Olha o que diz o artigo 231 da Constituição. Então, a Constituição é a carta magna, é ela que determina os direitos e deveres do povo. E dentro do povo brasileiro, temos o índio que, legitimamente, querendo ou não, é o dono da terra. Então, tem que se respeitar esse direito. E a própria Constituição assegura aos povos indígenas o direito à terra, à proteção aos seus hábitos, aos seus costumes, suas tradições, à preservação da sua cultura, da sua língua, das suas tradições, enfim. No parágrafo 1, são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para as suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Então, na verdade, o artigo 231 da Constituição Federal, ele possui inúmeros parágrafos. Então, aqui, eu só citei o primeiro parágrafo, que está dentro do contexto, até mesmo bem implícito no artigo 231, que assegura aos povos indígenas o direito à terra e também o direito à manutenção das suas tradições, dos seus hábitos, dos seus costumes, da sua cultura, da sua língua, enfim. Então, cabe a nós respeitarmos esses povos indígenas, preservando as suas terras e, de certa forma, integrando essas comunidades indígenas dentro daquilo que eu entendo como necessário para que o povo brasileiro, aqueles que são contra os direitos dos povos indígenas, entendam que, assim como nós temos direitos, os povos indígenas também possuem direitos que devem ser respeitados, protegidos e preservados, cabendo à União, o Estado, preservar e proteger essas comunidades indígenas. É o que determina a Constituição. A própria Constituição Federal diz que o índio tem direito ao usufruto da terra. Então, isso não se discute. E da terra ele possa tirar os meios necessários para a preservação dos seus povos. Enfim, aqui nós temos uma imagem de uma aldeia indígena lá na Amazônia. Aqui nós temos, por exemplo, a questão da população indígena em nosso país. Essa imagem é uma imagem recente de uma aldeia Yanomami, lá em Roraima, que foi queimada por garimpeiros, no mais recente ato de agressão feito a uma população indígena. Enfim, aquilo que eu disse, que de acordo com o IBGE, hoje existem no Brasil
1.109.000 elementos indígenas em diferentes povos e nações indígenas espalhadas pelo território nacional, sendo que a maioria desses povos indígenas se encontra na Amazônia e é lá exatamente que ocorrem boa parte dos problemas que envolvem a invasão das terras indígenas, os assassinatos de elementos indígenas, enfim. É tudo isso que nós iremos falando no transcorrer dessa aula. Então, esses povos indígenas, eles vêm sofrendo essa questão do genocídio, que é o extermínio físico, e também do etnocídio, que combina o extermínio físico com o extermínio cultural desses povos indígenas. A invasão das terras indígenas está sendo bem retratada pela imprensa nos últimos meses, porque isso está chamando a atenção de organizações internacionais de direitos, de preservação dos direitos humanos, dos direitos dos povos indígenas, enfim. Aqui nós temos uma imagem de uma área indígena também queimada, provavelmente aí por fazendeiros que vêm ocupando terras indígenas com o objetivo de utilizá-las para a criação de gado e também para a produção de grãos. Então, um dos fatores responsáveis pela invasão dessas terras indígenas, sobretudo lá na Amazônia, assim como também em outras regiões do Brasil, é a expansão do agronegócio. Que fique bem claro que o agronegócio ele não precisa entrar nas terras indígenas para desenvolver as atividades vinculadas à produção de grãos ou à criação de gado, porque no Brasil existem milhões de hectares, de terras que ainda não foram ocupadas, que não necessariamente se encontram em territórios indígenas. Quer dizer, essa invasão das terras indígenas para a expansão das atividades agrárias nada mais é do que apenas mais uma forma de agressão a esses povos que vivem com as suas tradições em determinados pontos do território brasileiro. Aqui nós temos a questão do garimpo em terras indígenas. A imprensa também tem denunciado juntamente com órgãos do direito humano, enfim, e também organizações não governamentais, inclusive o Greenpeace, que terras indígenas têm sido invadidas. Isso é uma retórica que já acontece há muito tempo por parte dos garimpeiros, que muitas vezes até intimidam esses povos indígenas através de tiros, através do lançamento de bombas de efeito moral, por exemplo, em aldeias indígenas, para intimidar esses povos para que estes aceitem a presença do garimpeiro em suas terras. E aqui nós temos essa imagem aqui, uma imagem com tomada aérea, onde os índios formaram uma frase "fora garimpo", através dos seus elementos que vivem aqui nessa aldeia. Nessa outra imagem aqui, você pode perceber o rio aqui do lado e o garimpo de baixão, que é uma forma predatória de garimpo, que além de causar danos ao meio ambiente, como por exemplo a destruição da floresta, ele transforma determinadas áreas da Amazônia em verdadeiros queijos suíços, ou seja, eles escavam o terreno através do emprego de jatos com bombas possantes de água, aquelas bombas de água que vão rebaixando o terreno. É por isso que é chamado de garimpo de baixão, que além de degradar o ambiente através desse processo altamente predatório, ainda irá contaminar as águas dos rios, lagoas da Amazônia e de outras regiões do Brasil com o mercúrio, que é um produto altamente tóxico e que causa a morte das pessoas quando essas pessoas ingerem esse produto ou através da água, ou então comem um peixe já contaminado com mercúrio.
e isso pode, inclusive, desencadear a morte de determinados indivíduos. Aqui nós temos a exploração ilegal da madeira em terras indígenas, que é uma outra atividade que vem sendo desenvolvida na Amazônia também há anos. Essas imagens não são imagens de terras que não se encontram em reservas indígenas, pelo contrário, imagens colhidas pela Polícia Federal da extração ilegal da madeira em terras indígenas, que não só causam impactos ambientais, como também é uma prática criminosa porque fere aquilo que está escrito na lei. A extração madeireira ela pode até ser feita de uma forma legal, desde que haja uma autorização, por exemplo, dos órgãos competentes, todavia fora das terras indígenas, sendo que, na medida em que os madeireiros invadem essas reservas indígenas, exploram as madeiras de grande valor comercial e, através da certificação dessa madeira com documentos falsos, muitas vezes até fornecidos por funcionários do próprio IBAMA, e essa madeira é contrabandeada para o mercado internacional e muitas vezes também comercializada no mercado interno, nós temos aí um conjunto de crimes que devem ser apurados e punidos com o rigor de toda a lei. Então, muita gente às vezes fala, poxa, Eugênio, você bate muito nessa questão. Eu sou defensor da lei. Vale o que está escrito. Se a lei está errada, muda a lei. Convoca uma nova constituinte e muda a lei. A partir do momento que nós temos uma lei em vigor, cumpra-se. E aquele que descumpre a lei, não me leve a mal, deve pagar pelos crimes que cometeu. E o governo tem que deixar de ser benevolente com o criminoso, porque grilagem de terra é crime, exploração ilegal da madeira é crime, invasão de terras indígenas é crime, contrabando de madeira é crime, garimpo ilegal é crime. Ora, vocês querem que eu defenda o crime, a bandidagem? Não, tem que falar a verdade, bater em quem tem que apanhar, nessa questão da crítica que tem que ser feita, a omissão, muitas vezes, das autoridades federal, das autoridades estaduais, nessa questão da proteção das terras indígenas e combate às ilegalidades. Na verdade, isso tem que estar em tela. Independe do governo, quem esteja lá em Brasília, quem esteja nos governos estaduais, essa não é uma questão ideológica, político-partidária, é uma questão de direito. E direito não se discute, se cumpre. Aqui nós temos, por exemplo, o agronegócio em terras indígenas, que é uma imagem mais clara do que essa. Olha o que diz a placa do governo federal. Ministério da Justiça, Fundação Nacional do Índio, FUNAI, terra protegida. Aqui está a placa, olha lá, a lavoura na terra indígena. Que é uma prova mais clara do crime que está sendo cometido aqui. Uma placa que identifica, que demarca uma terra indígena. E você vê uma plantação numa terra indígena que não é uma plantação do índio. Aqui é uma terra ocupada por fazendeiros que introduziu ali o agronegócio. Então isso é um crime, cara. Aqui você tem a outra imagem, a floresta preservada de um lado e o agronegócio avançando numa outra terra indígena. Então, na verdade, o que nós temos que levar em tela e debater de uma forma bem clara, bem objetiva, honesta, tá? É que esses crimes, eles têm que ser combatidos. Por quê? Na medida em que o interesse do grande capital, ele afronta os direitos dos povos indígenas, esse interesse do grande capital, ele traz consigo o assassinato não só das lideranças indígenas, como também o assassinato de elementos indígenas, como vem ocorrendo todos os anos em nosso país. E o que acontece a partir daí é que esses crimes muitas vezes passam impunes. Os responsáveis não são presos, não são
processados, não são condenados. Ou seja, eu costumo dizer que a Amazônia, inclusive, onde o problema é mais recorrente, a Amazônia é uma terra sem lei, uma terra sem ninguém. O que manda ali é o grande capital e o banditismo oficial. O banditismo oficial porque ele é protegido por agentes públicos. E a verdade tem que ser dita, doe a quem doer, pô. Você não pode passar a mão na cabeça de coisa errada. Você tem que defender a lei, tem que defender o ser humano, os direitos dos povos indígenas, até mesmo porque eles são os verdadeiros donos da terra. O colonizador europeu invadiu as terras indígenas, quer queira, quer não, invadiu. E eu sou descendente de um invasor, de invasores que vieram para cá e ocuparam essa terra que pertencia a esses povos indígenas. E pertence por direito. Claro que a gente entende que é muita terra, tem muita terra, que essas terras podem ser ocupadas sem problema nenhum. Agora, você tem que entender também que aquelas áreas onde esses povos indígenas vivem hoje, elas devem ser protegidas, devem ser demarcadas, as reservas devem ser homologadas para garantir os direitos constitucionais que esses povos possuem. Aqui nós temos o marco temporal das terras indígenas, que vai em votação agora no STF, o Supremo Tribunal Federal. Então nós temos aqui um protesto, né, de um povo indígena. STF, nosso futuro está em suas mãos. Direito originário, sim. Marco temporal, não. Professor, o que seria esse marco temporal? O marco temporal que será julgado em junho de 2022 defende a tese que os povos indígenas só poderiam reivindicar as terras que estivessem sendo ocupadas no momento da promulgação da Constituição Federal no dia 5 de outubro de 1988. Então, de acordo com o pensamento dos defensores desse marco temporal, os índios que ocuparam determinadas terras depois da promulgação da Constituição de 1988 não teriam direito a essa terra. Agora, o que muita gente esquece é que existem povos indígenas nômades que se estabelecem temporariamente num determinado ponto do território e ali se mantendo enquanto aquela área oferece à comunidade indígena os meios necessários para a sua subsistência, seja através da caça, seja através da coleta, enfim. Então, que esses povos índios que são nômades, nem todos os povos índios são nômades, que fique bem claro. Então, eles vão se deslocando pela floresta e, às vezes, só retornam a uma determinada área onde eles estabeleceram uma aldeia meses ou anos depois. Então, fica muito difícil você determinar que esse direito que está sendo levado para o julgamento lá no STF, do marco temporal, suprima do índio, né, a questão do direito legal sobre a terra, porque ele não estava ali naquela área quando a Constituição foi promulgada. Agora, e o que você fala dos povos nômades indígenas? Como, por exemplo, o próprio povo Yanomami, que vive lá em Roraima e numa parte do Amazonas, também vive lá na Venezuela, por exemplo. Muitas aldeias Yanomamis são nômades, os povos são nômades, as aldeias não em si. Os povos indígenas Yanomamis, em muitas aldeias, são nômades. Então, eles não se estabelecem definitivamente numa determinada área. Então, isso traria o quê? Uma insegurança jurídica. Isso contribuiria para quê? Para o aumento da violência, para o aumento do conflito entre os povos indígenas, garimpeiros, madeireiros e fazendeiros. Então, na verdade, esse marco temporal que vai a julgamento lá no STF visa atender os interesses do agronegócio, descaracterizando o direito dos povos indígenas à terra em vários pontos do território brasileiro. Então, isso pode gerar um problema e até mesmo esse problema acabar promovendo o derramamento de sangue em vários pontos do território brasileiro.
Então, esse desejo insaciável, essa ganância de setores vinculados ao agronegócio, né, que não está correto. Pô. Como eu disse anteriormente, o agronegócio não precisa ocupar terras indígenas para desenvolver suas atividades, até mesmo porque existem dezenas e dezenas de milhões de hectares de terras ociosas no território brasileiro que não estão sendo utilizadas pela agropecuária. Pô. Não precisa ir para o confronto com os povos indígenas, tentando tirar de determinadas nações indígenas direitos que conseguiram ao longo dos anos e assegurados pela Constituição Federal de 1988. Aqui nós temos a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. Ela foi criada em 1967, isso aqui é o logotipo da FUNAI. Então, dentre as funções da FUNAI, você tem promover estudos que identifiquem, delimitem, demarquem e regularizem as terras ocupadas pelos índios. Monitorar e fiscalizar as terras indígenas. Coordenar e implementar as políticas que visam a proteção dos povos que se encontram isolados e os recém-contatados. Ainda existem povos isolados na Amazônia, povos que ainda nem foram contatados pelo, entre aspas, pelo homem moderno ou por agentes da FUNAI. Promover ações que assegurem a diversidade sociocultural dos diferentes grupos étnicos. Possibilitar a conservação e recuperação do meio ambiente nas terras indígenas. Controlar e intervir em possíveis impactos ambientais ocasionados por fatores externos às terras indígenas. Então aqui nós temos algumas das funções que inclusive vocês podem ver no próprio site da FUNAI, que são obrigações da Fundação Nacional do Índio. Proteger, dar assistência às nações indígenas, atender aquelas necessidades dos povos indígenas no que diz respeito, por exemplo, à questão da saúde, à questão da alimentação, quando se faz necessário, por exemplo, uma intervenção da FUNAI para evitar que, por um fator qualquer, a fome possa atingir uma nação indígena. E a gente tem que levar em consideração que os índios são tão brasileiros como nós, descendentes de europeus, descendentes de asiáticos, descendentes de africanos e por aí vai. E que nós temos que ter a consciência de defender esses povos que também são brasileiros daquilo que eu chamo de crime, de banditismo, que é o interesse, a ganância do capital em se apoderar dessas terras indígenas para ali acumular riquezas e se apoderar dessas terras de forma ilegal, desmatar de forma ilegal, explorar os recursos naturais de forma ilegal, subtraindo desses povos indígenas as condições mínimas necessárias para que eles possam coexistir e sobreviver a essa ganância toda do grande capital. Espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido o teor da aula, o meu posicionamento em defesa dos povos indígenas, porque eu defendo todo e qualquer povo, seja ele indígena, seja o imigrante que às vezes é discriminado aqui no nosso país, seja o quilombola, que é descendente afro-brasileiro, que também vive em áreas que estão sendo invadidas pelo grande capital. Enfim, todos os povos merecem o meu respeito, a minha admiração e a minha luta pelo direito de cada um, porque direito, como eu disse, não se discute, se respeita. Moçada, aqui eu estou deixando mais uma vez os meus grupos do Facebook, onde eu disponibilizo meus materiais para que vocês possam acessar e estudar, ter um reforço no estudo. Esses materiais são disponibilizados de graça, então é só entrar lá no link do arquivo em cada grupo e vocês vão ver os PDFs com a matéria do programa. São PDFs com matéria atualizada, dados bem atualizados. Esse material é atualizado todo ano. Então, espero dessa forma, além da matéria
disponibilizando as provas comentadas e também disponibilizando bancos de questões, ajudá-los a se preparar. A única coisa que eu peço, moçada, é que vocês ajudem. Tem um pouquinho, né? Vamos dizer assim, de empatia, e ajudem o professor a divulgar o seu material. Empatia no que eu digo, né? Na divulgação do meu trabalho, junto aos colegas, junto aos amigos, que não sejam egoístas. Da mesma forma que eu estou gravando essas aulas de graça, estou disponibilizando todo o meu material de graça, eu só peço que vocês ajudem a divulgar esse trabalho. Não porque eu queira ganhar dinheiro com isso. O meu canal não é monetizado, o meu material não é vendido, é todo ele fornecido de graça. Todo esse trabalho que eu faço é de graça, porque o meu objetivo, vocês podem até acreditar ou não, é ajudar cada um de vocês a realizar o seu sonho. Venha ser seguindo a carreira militar, venha ser seguindo a carreira civil, passando nos concursos que vocês venham fazer ao longo das suas vidas. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!